paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, glória a Deus. Chegamos a mais um momento da ministração da palavra e, com a graça de Deus, espero que hoje a gente termine esse tema: medo, temer ou não temer. Esse estudo, essas ministrações, das últimas quartas-feiras, está baseada num livro chamado O Temor que Vence o Medo, aí do Wayne e Joshua. Então, o nosso versículo tema é esse. 1 João, capítulo 4, verso 18, que diz: No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o contexto desta palavra é que o amor, ele expulsa o medo. Quando o amor está presente, o medo ele se ausenta. Porém, entre os tipos de medo que nós vimos, recapitulando aqui, nós vimos o medo natural, que é o sentimento do medo, que foi dado por Deus para que nós possamos ter precauções de algumas coisas. E nós vimos também que todo o metabolismo do ser humano, quando ele está com medo, devido à adrenalina, e algumas outras reações químicas, quando o ser humano ou qualquer animal está com medo, todos os seus sentidos vão ficar aguçados. Essa reação chama-se DEFCON 4, que é quando o corpo, o metabolismo, ele se prepara para alguma ação de perigo. Então, tanto a nossa visão, a audição, o nosso raciocínio, tudo fica em um estado de atenção e de, vamos dizer assim, se nós temos uma máquina, como se ela estivesse no seu potencial máximo. O medo causa isso em nós. Nós vamos para esse ponto onde nós temos a capacidade para a ação, mas muitas vezes nós travamos por causa do medo. Vimos também o medo pecaminoso, que é um medo que nos leva tanto a deixar de fazer algo, que Deus nos pede, de cumprir a sua vontade, ou mesmo de agir em oposição à sua vontade por causa do medo, como nós vimos o profeta Jonas, que Deus manda para um lugar, ele vai para o outro. Nós vimos também Moisés, que reluta diante do chamado do Senhor para libertar o povo. Então é o medo pecaminoso, que é o medo que nos coloca em oposição à vontade de Deus. E hoje nós vamos ver o medo santo, ou mais conhecido, o temor ao Senhor. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Querido Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua santa presença para rogar a Ti, Senhor, por esse momento, ó Pai, que os nossos sentidos, Senhor, estejam tão apurados, ó Deus, como no estado que foi descrito aqui, Senhor, para que possamos pegar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, que o nosso coração, ó Pai, se transforme nesta terra produtiva, que está pronta para receber a semente da Tua palavra, ó Deus, que colocá-la em prática, em reproduzir. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do mal que vem tentar distrair, para roubar de nós a Sua preciosa palavra. E também eu peço a Ti a Sua graça, Senhor, ó Deus, pois sou alguém falho, limitado e que careço, Senhor, da Sua ação para compartilhar da Tua preciosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acabei de falar aqui de Moisés, da experiência que Moisés teve, naquele momento que Deus chama Moisés, a experiência da sarça ardente, aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia.
essa experiência de Moisés pode ser colocada como um marco inicial na caminhada de todo cristão. É a partir de um momento como Moisés teve, narrado ali em Êxodo capítulo 3, né, que é o nosso marco zero. Moisés, ele está lá pastoreando, né, as ovelhas do seu sogro Jétro, e aí chama a atenção dele aquele fogo, né, que estava pegando em um arbusto, mas ele observou que o fogo estava lá, mas não consumia o arbusto, e ele viu que aquilo era algo maravilhoso, e ele resolveu se aproximar para ver o que estava acontecendo. E quando ele vai se aproximando, diz a palavra que a voz de Deus sai do meio daquela sarça, dizendo, né, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E a palavra descreve o sentimento de Moisés. Moisés teve medo. Moisés teve medo. Naquele momento, o medo que Moisés sentiu de estar diante da divindade, diante do Senhor, né, diante de alguém que deveria temer, porque Deus se apresenta a ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Moisés sabia muito bem que Deus era esse que estava falando. Ele, na sua história, sabia muito bem, né, quem eram os seus antepassados, mas agora ele estava diante dos antepassados. E aquela situação trouxe temor que inicia a nossa caminhada. A caminhada cristã começa com o temor a Deus. Marcos 4:41 diz assim: eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Assim como Moisés, naquela experiência com Deus, naquele monte, os discípulos de Jesus estavam no barco para Jesus. E quando Jesus se levanta, ele dá ordem ao vento, ele dá ordem ao mar, e a palavra diz que se segue com uma grande bonança. Deus se manifestou. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele dá ordem ao tempo, ele dá ordem à natureza, e a natureza reconhece a voz do seu Criador. Imediatamente ela obedece. E o que causa naqueles homens? Temor. Diz aqui que eles ficaram apavorados. Esse é o medo santo. É o temor a Deus. É quando nós reconhecemos que o Criador está agindo, o Criador está falando, o Criador está presente, o Deus dos Ele está aqui agora, a sua presença está entre nós, Ele está aqui nos contemplando com o seu olhar. Nós estamos diante da presença de Deus, porque não há como nos esconder dele, e o seu olhar está sobre nós, e ele não vê apenas o nosso exterior, ele sabe o que está no nosso coração, ele nos vê por dentro e por fora. Diante desse olhar nós estamos agora. É esse temor, essa consciência de que existe um Deus, e que esse Deus tem todo o poder, e que ele interage com a criação, e isso tem que trazer ao nosso coração temor a ele. Deus nos manda temer. Olha só o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então Pedro está advertindo, dizendo: olha, durante a sua caminhada na terra, tenha temor no seu coração, porque Deus age e Deus julga com imparcialidade. Deus não tem preferidos, né? Deus, ele é justo naquilo que ele faz. Quando Moisés desagradou o Senhor, no momento de reverência
Moisés: você não entrará na terra. E mesmo Moisés suplicando ao Senhor, ele foi imparcial. A quem muito é dado, muito também é cobrado. Se Deus nos manda temer, isso significa que há um tipo de que não é pecaminoso, mas é um medo santo e bom. Isso é o temor santo. Sem esse tipo de temor, não poderíamos viver de maneira piedosa. É o temor a Deus que nos faz agir, de forma com as pessoas. Então esse tipo de temor, ele é bom para nós, pois ele é uma fonte de grande benefício espiritual, e nós vamos entender nessa noite que benefícios são esses que o temor a Deus, ou o medo santo, ele traz para nós. Então, de acordo com Provérbios 1:7, ele é o princípio do saber. É esse temor que nos leva ao conhecimento. Ele é o primeiro degrau do saber, não do saber humano, mas do saber espiritual, da vida com Deus. Ela se inicia no temor a Deus. Tudo inicia com esta consciência de que existe Deus e que eu devo reverência a Ele. Provérbios 14:27 nos diz que é uma fonte de vida. O temor a Deus é uma fonte de vida. 19 diz que Deus reservou a sua bondade para derramá-la sobre aqueles que têm esse tipo de temor. Deus está com a sua bondade em mãos e Ele vai derramá-la sobre aqueles que temem o seu nome. O temor santo e o medo pecaminoso são opostos uns aos outros, um ao outro. O temor do Senhor não tem o medo pecaminoso. Esse tipo de temor, por isso que o título do livro é O Temor que Vence o Medo, porque assim como o amor expulsa o medo, o temor santo também vai expulsar o medo pecaminoso. O medo pecaminoso destrói, mas o temor santo, ele dá vida. O medo pecaminoso é uma terrível aflição. Ele rouba a paz, ele traz tormento, ele traz inquietação, mas o temor santo, ele é um grande benefício. Quem anda no temor do Senhor, ele anda em paz, porque nós vamos ver que o temor ao Senhor nos leva a caminhar em seu caminho. O medo pecaminoso encurta os nossos dias. Muitas vidas são ceifadas por falta do temor a Deus. Assim como o temor natural me traz precaução diante de uma situação de perigo, esse medo natural me faz tomar cautela diante do perigo. Assim também o temor a Deus me afasta do pecado e me traz uma vida mais longa. Então, o medo pecaminoso, ele é fonte de tormento, ele aborrece, as pessoas perdem o sono por causa dele. Mas o temor santo é fonte de alegria, ele traz contentamento, ele traz prazer. O medo pecaminoso conduz o homem ao erro, como nós vimos alguns exemplos, por esse tipo de medo o homem desagrada a Deus. Porém, o temor santo conduz o homem pelo caminho certo. E olha que interessante, a única maneira de vencer o medo pecaminoso é substituindo ele pelo temor santo. Então perceba que o temor a Deus, ele vai trazer medo de algumas coisas, vai nos trazer receio de algumas coisas, temor de algumas coisas. Olha só, o temor a Deus produz medo do pecado.
a Deus tem medo de pecar, não quer pecar. Porque Deus é um juiz imparcial, como nós lemos lá em 1 Pedro 17. Isso deveria nos pecado a sério, a viver de forma reverente e a recusar brincar com aquilo que Deus odeia, que é o pecado. Filipenses 2:12 diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha que interessante, a palavra diz que a nossa salvação, ela precisa ser colocada em movimento. Nós fomos salvos por Deus, fomos resgatados, estamos em um lugar chamado Reino dos Céus. E agora nós precisamos ter ações decorrentes daquilo que Deus fez por nós. Como João diz, né? O amor que nós recebemos agora nós transmitimos. E neste processo, né, de colocar em prática a nossa salvação, deve ser feito com temor e tremor. Então ele dá ênfase ao medo santo, né, a reverência a Deus. Por que ele diz com temor e tremor? Porque o assunto é sério. Esse assunto, né, sobre o pecado é algo sério. Brincar com o pecado é perigoso. Por isso que o temor a Deus vai nos afastar do pecado. Judas, né, escreveu no seu livro: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salve-nos, arrebatando-os do fogo. Isso aqui é colocar a salvação em ação, né? É eu viver a vida cristã. Então, eu estou tendo compaixão dos que duvidam, eu estou salvando, né, arrebatando aqueles que estão perdidos, e ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E aqui o temor vai me trazer cautela. Por que eu deveria ter compaixão com temor? Porque eu deveria ter misericórdia com temor, para que quando eu estiver olhando para alguém, alcançando alguém que está em uma vida de pecados, né, eu tenho que ter temor para que eu não me envolva com aquilo. Eu me envolvo com a vida daquela pessoa, não com o que ela faz. Eu não preciso ir lá fazer o erro para trazer essas pessoas. Muitos se aventuraram, né, querendo evangelizar em lugares que Deus tinha tirado eles, mas Deus não chamou as pessoas para aquilo. E muitos voltaram ao erro por estar em um lugar onde eles não tinham estrutura para isso. Por isso a Bíblia diz: faça com temor. Deus é um juiz tão santo que você não quer ser envolvido em nada que possa afastar você dele. Deus é um Deus santo. Por isso eu não quero, você não quer, né, fazer nada que vai nos afastar de Deus. Devemos ter misericórdia, mas com temor. Devemos olhar para o irmão, cuidar, rogar, buscar, mas eu devo entender que eu preciso temer a Deus para que eu não caia durante isso. Por isso que Paulo instrui Timóteo, né? Cuidado, né, enquanto você estiver fazendo a obra, para que você não venha, né, a se esquecer do Senhor. Porque até mesmo no serviço ao Senhor, nós podemos nos esquecer dele. E o temor a Deus não nos deixa se esquecer dele. Então o temor a Deus, ele produz temor à palavra de Deus. O temor a Deus também me leva a temer a sua palavra. Por quê? Porque é a palavra dele. Se essa é a palavra dele, eu devo temer a ela. Deus, né, e a sua palavra são a mesma coisa. Deus, ele não contradiz aquilo que ele fala.
salmista escreveu no Salmo 119, 161: o que o meu coração teme é a tua palavra. O meu coração teme esta palavra, porque o que ela diz é a verdade. O exemplo de Ananias e Safira. A igreja primitiva estava avançando, os irmãos se reunindo, e o Espírito Santo movendo eles em amor, em ações de amor, e o povo começa a corresponder, começa a investir no reino. E Barnabé, ele vai e vende uma propriedade, e ele traz o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos. Ele estava dizendo: olha, eu confio nisso que vocês estão fazendo, eu sei que isso vem do céu. E ele faz um ato público. E Ananias e Safira, movido por outro sentimento, não o do amor, mas de querer se envaidecer, querer fazer algo para si próprio. E eles também vendem uma propriedade, só que eles guardam parte do dinheiro e levam outra parte, dizendo: olha, todo o valor que foi vendido àquela propriedade. Então Pedro, usado por Deus, diz: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Agora, por ter feito isso, aquele homem cai morto, Ananias. Depois a esposa dele, que não sabia do que tinha acontecido, chega também, e Pedro diz: você vendeu, portanto, a propriedade. Ela confirma, e ele diz assim: você também está mentindo ao Espírito Santo. Está aí aqueles que levaram o corpo. Aquela mulher também morre, e ela é retirada e sepultada. Deus, como diz a palavra, quantas pessoas mentem diante do Senhor, quantas pessoas retêm a verdade e não têm medo do que Deus pode fazer. E aí a gente se pergunta: e por que Deus não faz como fez na igreja primitiva? Por que Ele não mata essas pessoas diante do altar, como Ele fez Ananias e Safira? Sabe por quê? Por causa da palavra. O testemunho já está aqui. Aquele testemunho do que aconteceu com Ananias e Safira está na palavra. Então Deus não precisa fazer de novo para que a gente creia. Por que nós cremos? Porque a palavra diz. Então Deus, Ele, quando quer, Ele realmente faz coisas para que o temor desperte na igreja. Mas só que a sua palavra já é garantia. Eu devo temer a ela. Muitos estão morrendo vivos, se tornando zumbis, porque estão morrendo diante de atos, achando que estão vivendo uma vida, só que a palavra já diz que eles caíram fulminados quando não reverenciaram. E com temor no coração eu vou participar da ceia. É o mesmo temor que levava o sacerdote a entrar no lugar santíssimo, sabendo que ter um tipo apropriado de temor. Não o medo que o escravo tem do seu senhor, nem o medo paralisante, mas um respeito, uma reverência pela palavra, devido à grandeza daquele que proferiu a palavra. Então é diante da grandeza desse Deus que eu reverencio e eu temo diante da sua palavra. Olha só, se o medo natural traz ao um medo pecaminoso, que Deus pode usá-lo também para você pode estar certo de que o temor santo ele vai resultar em muitos benefícios. Temer ao Senhor vai me dar benefícios. O temor santo conduz ao conhecimento e à sabedoria. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. O Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor é instrução na sabedoria. Então, o conhecimento e a sabedoria sobre os quais esses provérbios falam é a capacidade de usar a informação, aquilo que eu conheço, temendo ao Senhor, e para aprender com
e às vezes ele nem sabe por que parar. Desprezou o temor a Deus. Ela pode conhecer os fatos, mas não entende como esses fatos se encaixam e, consequentemente, não tem o princípio da sabedoria. O temor santo, como nós dizemos, também nos impede de pecar. Olha o que diz Provérbios 16:6. Pelo temor do Senhor se evita o mal. É o temor a Deus que me afasta do mal. O pecado, ele é destrutivo. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o temor a Deus nos impede de pecar. Você peca porque não teme a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós nos afastamos do pecado. O exemplo é a vida de José. José, que foi vendido pelos seus irmãos, ele poderia ter toda e qualquer desculpa para pecar com a esposa de Potifar. Ele era um escravo em uma terra estranha, estava longe de casa, ele foi assediado por aquela mulher e ele seria jogado na prisão se ele se recusasse a deitar com ela. Mas assim mesmo ele recusou. Por que ele recusou? Olha o que diz a palavra, Gênesis 39:9. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, porque tudo foi confiado a ele. Aí ele diz assim, ele, o seu senhor Potifar, não me vedou nada. A palavra diz que Potifar, ele só queria saber o prato de comida dele quando estava na mesa. Ele diz que ele não vedou nada a não ser aquela mulher, porque ela era a mulher dele. Olha só o que diz nesses versos, que interessante. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O temor a Deus que impediu José de pecar. Não foi a sua integridade, não foi a sua capacidade de evitar o mal, mas foi o temor a Deus. Ele sabia que ele estava numa terra estranha, ele estava longe de todos, estava ali dentro da casa sem que ninguém tivesse, só ele e a mulher, mas o temor a Deus, ele sabia que Deus estava vendo e que se ele fizesse aquilo, ele não estaria errando somente contra o seu Senhor, mas ele estaria pecando contra Deus. José temia a Deus e, consequentemente, ele se manteve longe do pecado. O mesmo aconteceu com as parteiras hebreias. Faraó, lá no livro de Êxodo, dá uma ordem a elas. Diz para elas que quando elas fossem ajudar as mulheres no momento do parto, se nascesse um menino, elas deveriam matar a criança e dizer que ela tinha morrido no parto. Mas nem o medo da própria morte, porque imagine Faraó sabendo que elas estavam agindo contra a sua vontade. Por que elas fizeram isso? Olha o que diz lá em Êxodo 1:17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Então foi o temor a Deus que impediu que elas fizessem mal àquelas crianças. E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Elas temeram quem? Quem era maior. Talvez no plano terreno, Faraó representasse a maior autoridade. E às vezes as pessoas temem o homem e não temem a Deus, que é maior do que o homem. Às vezes nós agimos, mas é porque ali tal pessoa, ela tem um poder, se eu fizer o que é correto, aquela pessoa pode me fazer o mal, não é assim que acontece no mundo da criminalidade. As pessoas temem aquele que tem aquela autoridade sobre eles, muitas vezes vai contra a autoridade da polícia, porque eles temem lá o chefe. Só que aquele que teme ao Senhor sabe que Deus está acima deles e que mais vale obedecer ao Senhor. O medo santo produz alegria e contentamento. Olha o que diz Provérbios 15:16. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro
que o lucro vindo de lugares que não são corretos. Então, temer ao Senhor traz contentamento. O temor ao Senhor ajuda a ter um verdadeiro prazer na vida, não importando a circunstância. Isso é uma grande bênção. Todos querem ter prazer e alegria, e o temor ao Senhor nos proporciona isso. Se você for capaz de ter prazer na vida, independentemente das circunstâncias, então você será uma pessoa feliz. O temor santo faz de você uma pessoa que merece ser louvada. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, diz a palavra. O mundo está confuso a respeito dos verdadeiros valores. O mundo não sabe o que valorizar. Cada um está apontando em